O primeiro passo sempre é o passo mais importante, já dizia Mao Tse-tung. Uma grande caminhada começa com o seu primeiro passo. 2008 foi memorável, quando pela primeira vez as religiões de matriz africanas, acompanhadas por budistas, por muçulmanos, por wiccanos, por católicos e por religiosos de outros grupos, saíram na rua pedindo paz e respeito. Não posso esquecer da nossa primeira caminhada. Eu venho aqui lhe convidar para estar conosco no domingo, dia 21 de setembro, às 11 horas da manhã, na nossa 18ª Caminhada pela Liberdade Religiosa. Um momento interreligioso, um momento de paz, de lutarmos pela democracia, o respeito aos direitos humanos, o Estado laico e por sustentabilidade. Conto com você lá, vamos caminhar juntos. Pelos seus, pelos meus e pelos nossos, eu vou. Olá pessoal, Thelma Moreno aqui e hoje com mais um episódio do podcast Vozes em Bel. Quem estamos recebendo hoje? Ele é escritor, publicitário, produtor cultural, é mestre em História Comparada. Suas especializações incluem História das Religiões, do Cristianismo, além do combate ao racismo e à intolerância religiosa. De quem estou falando? Pastor Júlio Costa! Como vai, pastor? Tudo bom, Thelma? Tudo bom. Um prazer estar aqui. Prazer é todo podcast. Meu. Seja bem-vindo ao podcast Vozes em Bel. Para a gente é uma honra tê-lo aqui. E eu já quero saber sobre o que você está fazendo nesse momento, já que você trabalha com combate ao racismo e à intolerância religiosa. Parece que vem uma caminhada... Isso, certo dessa vez? Exatamente. Uma caminhada aí contra a intolerância religiosa. Como é que vai funcionar? Como é que está acontecendo? Como é que está sendo os preparativos para essa caminhada? O próximo evento que a gente está participando, na verdade eu sou o articulador em Belford Roxo da caminhada em favor da liberdade religiosa, que já acontece há 18 anos. Na verdade, é a 18ª caminhada em defesa da liberdade religiosa. Exatamente. Olha só, pessoal, tá aqui, ó. Aqui é o fly dessa caminhada que já acontece há bastante tempo. E você é o articulador aqui na Baixada, mas tem aqui, outros locais? Exatamente. Tem outros articuladores? A caminhada, ela comporta pessoas de todos os lugares. É feita no Estado há 18 anos, como já disse, na praia de Copacabana, e esse ano está acontecendo no próximo dia 21 de setembro, domingo, às 10 horas da manhã, nós estaremos nos concentrando no posto 5, e a partir dali reúne todos os segmentos religiosos que estarão presentes, todas as lideranças e suas caravanas, e a gente está concentrado ali no posto 5 no próximo dia 21. E comporta pessoas de todos os lugares. Quem quiser vir, pode vir. Está vindo gente de Minas, está vindo gente de Maricá, está vindo gente de diversos locais do estado do Rio de Janeiro, e de fora do estado também, para participar dessa 18ª caminhada em defesa da liberdade religiosa. Sim. Liberdade de fé. Isso, é importante, né? Então, estarão presentes não só evangélicos, né? Tem outras religiões. Não. A caminhada, ela não é evangélica. A caminhada, ela é interreligiosa. Sim. Tá? O organizador da caminhada é o professor doutor Babalaô Ivani dos Santos. Ele é professor da pós-graduação em História Comparada na UFRJ, orientador também. Foi meu professor durante o período que eu cursei o mestrado ali na UFRJ, e ele que organizou essa caminhada 18 anos atrás e está à frente da caminhada. Ela é feita através do CEAP. CEAP é o Centro de Articulação de Pessoas Marginalizadas, tá? Que fica localizado ali na Gamboa, está com a nova sede ali na Gamboa, e há 40 anos o CEAP vem trabalhando a questão do combate à intolerância religiosa. E a caminhada ela acontece há 18 anos exatamente.
Bom, você é um evangélico progressista. Você pode me explicar um pouquinho o que é ser um evangélico progressista, pastor? Ser progressista é estar fora da caixinha, ou melhor, Sim. deixar de ser conservador, tradicional e defender as causas sociais, causas diversas, tá? Existem muitas lutas na sociedade, muitas atividades na sociedade que demandam uma atenção diferente. Ou seja, ser progressista é interpretar de forma diferente o mover bíblico que nos manda propagar o evangelho e cuidar das pessoas que precisam. Existem movimentos feministas, movimentos do LGBTQIA+, movimentos de combate ao racismo, todas essas bandeiras, essas pautas, um evangélico progressista abraça, acolhe e participa. Mas você sempre foi, quando você entrou para o evangélico, você já era progressista? Não, ou foi com sempre o tempo? fui. Sempre foi? Sempre fui conservador. Sempre foi conservador, Isso. né? E quando você deixou de ser conservador para passar a ser progressista? Deixei de ser conservador e passei a ser progressista a partir do momento que eu conheci a verdade. Que eu passei a conhecer essas temáticas. É aquela questão do texto de João, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas não a verdade que querem impor sobre a gente. A verdade que existe de fato, que são as coisas reais da vida, os acontecimentos reais que norteiam a sociedade, que demandam batalha, que demandam luta constante, porque, infelizmente, as perseguições acontecem, os preconceitos acontecem, o racismo acontece, no meio da nossa sociedade não é pouco. Então, a partir daí, eu passei a ser progressista. A partir do momento que eu me deparei com esse conhecimento, com esse ensinamento, quando eu ingressei para cursar a pós-graduação na universidade, eu passei a ter conhecimento dessas pautas. Abrir a mente, né? E a minha mente se abriu de forma maravilhosa. Você fez teologia? Se juntou ao que eu já tinha de conhecimento, que era teologia sistemática, né? Eu já conhecia, era bacharel em teologia, e isso veio de encontro à teologia que eu já conhecia, mas foi desconstruído uma série de coisas que eu tinha em mente como conservador, e aí passei a ser progressista, porque passei a fazer uma nova construção metodológica, no sentido de servir ao Evangelho, de acompanhar as narrativas bíblicas e até de interpretar as próprias narrativas bíblicas que são, infelizmente, pelo conservadorismo, completamente deturpadas e não são cumpridas à risca como deveria ser. Então, quando você fez vamos dizer assim, essa transição, né, do conservador para o progressista, como é que foi para os seus, no caso, a sua já era pastor nessa época, né? Sim, sim. E suas ovelhas, como é que receberam essa nova informação? Você teve resistência? Alguém saiu da igreja por conta disso? Não. Embora eu fosse conservador, embora eu fosse tradicional, eu sempre tive uma mensagem mais aberta. Tá? Parece que eu já estava me preparando para ter esse encontro com a questão progressista. Então, eu já trazia uma mensagem mais, uma interpretação diferenciada das demais mensagens que são pregadas por aí. Eu sempre fui um tanto quanto avesso às opiniões e os posicionamentos de muitos segmentos evangélicos, eu estou falando aqui do meu segmento, né, que tem um posicionamento muito radical com relação a determinadas coisas, costumes, dogmas e tradições, sendo colocado no ambiente da igreja como se fosse doutrina, e não são. Então, eu sempre fui contrário a esse tipo de posicionamento, e a minha mensagem sempre foi contrária, sempre foi na contramão daquela mensagem corriqueira, tradicional. É o que eu te disse, ampliou mais ainda o meu universo quando eu passei a conhecer todas essas temáticas, todas essas pautas, tá? E se aliaram. Conheci outras teologias, tá? Porque as teologias elas vão se diversificando aí com o passar dos anos. Eu passei a ter um encontro com a teologia, por exemplo, chamada teologia negra. Tá? É a teologia que nos mostra que o fundamento da humanidade se dá em África, por exemplo. Entende? Baseado no capítulo 2 do livro de Gênesis, o Jardim do Éden está localizado na região africana. Quando você enumera os rios que cortam o jardim, você se encontra com o princípio de tudo em África. Então você vê que a origem do mundo se dá na África. E aí você se depara com uma situação totalmente negra. Tá? E aí você começa a estudar essa questão e a teologia negra está se desenvolvendo, está crescendo uma série de autores, escritores importantes tratando a respeito desse tema.
Bem, bastante interessante. Já esteve assim numa mesa, numa roda de conversa com outras religiões, por exemplo, raízes africanas, outros evangélicos progressistas, no caso são vocês, no caso os conservadores. Como Sim, é que foi esse diálogo? sim. Entre os anos de 2009 a 2012, eu participei, por exemplo, ao longo de 2 anos, num programa de debate, numa rádio ali em Benfica, tá? Dentro dos estúdios da emissora de TV, a Rede Record, e ali eu tive essa possibilidade de participar desses debates. Então, eu sempre era o pastor avesso às opiniões, eu divergia das opiniões dos meus colegas que estavam ali, né, falando sobre determinados temas. O tema não éramos nós que escolhíamos, era escolhido pelo âncora, né, pastor Daniel, um grande amigo, inclusive, que era o âncora do programa, e a gente debatia sobre temas diversos. E, às vezes, coincidia de vir um tema meio polêmico, e a gente estava ali para se posicionar, para dar a nossa opinião, falar do nosso conhecimento. Naquela ocasião, eu estava cursando comunicação social, estava cursando publicidade e propaganda, nada a ver com estudo religioso. E, posteriormente, esse estudo em comunicação social veio de encontro ao estudo religioso. Perfeito. E esses debates chegavam em algum lugar? Eram muito bons, complicado, eram né? muito Era bons, muito muito bom, bons, né? eram muito bons, acrescentavam muito. Nós tínhamos muitos ouvintes que se correspondiam conosco e, graças a Deus, eu sempre fui bem recebido no meio dos ouvintes. Importante que se traz o esclarecimento, né? Isso, porque o muitas conhecimento é pessoas, tudo, né? muitas pessoas, eu ainda não tinha esse conhecimento, né, da igreja progressista. Qual o nome da sua igreja? A minha igreja é a Assembleia de Deus, eu sou de origem assembleiana, eu sou da Assembleia. Assembleia de Deus. O codinome do meu ministério é Ministério Luz Apostólico, que é um ministério diferenciado, tá? Por conta dessa linha de comportamento que a gente resolveu trilhar. Você me perguntou se eu perdi membros, perdi muitos membros. Conservadores, claro, não permanecem, tá? Mas a maioria entendeu, aceitou, e a gente está trabalhando isso, trabalha isso junto aos membros. O nosso estudo é diferente, a gente procura trazer um estudo diferenciado, né? A nossa EBD, por exemplo, nós estamos estudando um livro de um grande autor que já escreveu um livro há mais de 50 anos, que eu li na minha adolescência, mas que está servindo hoje de pauta de ensinamento na minha igreja, que é O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy, que eu recomendo que vocês pesquisem e leiam. Tem em PDF disponível na web. Já li algumas Muito coisas bom. dele. Então, você é publicitário, é pastor, e essas questões religiosas te estimulou a ser escritor, a escrever? Como é que foi essa, não vou dizer transição não, mas essa vontade de escrever? Como é que surgiu isso? O Júlio Costa, escritor. Na verdade, a vontade de escrever ela já é antiga. Eu sempre rabisquei os cadernos, alguma coisa, sempre vinha rabiscando e sonhando que um dia eu escreveria, seria escritor, mas não pensei que isso se tornaria realidade. Sabe como é que é, né? A gente... Mas nunca escreveu assim um diário, por A exemplo? gente, não, mas escrevi em caderno. Tenho cadernos com diversos textos que eu escrevi ao longo da minha vida, né? Sobre muitas contextualizações, muitas questões eu escrevia e tal, mas ficou lá escrito e está lá guardado. Eu tenho muito escrito guardado, mas não esperava que eu ia me tornar escritor um dia. A gente não espera, né, chegar ao lugar que a gente chega, de repente, guiado e conduzido pelo próprio destino ou por Deus, melhor dizendo, né? Eu nasci e fui criado no Morro, num local chamado Cariri. Aí eu escrevi o livro agora, Lembranças do Meu Cariri, por exemplo, que está contando um pouquinho dessa história, dessa trajetória da minha infância. E nessa ocasião eu escrevia algumas coisas, já vinha escrevendo, mas não esperava. É esse livro aqui que a gente acabou de publicar, Lembranças do Meu Cariri. Está quentinho, fresquinho, a gente está fazendo alguns lançamentos em alguns lugares. Conta um pouquinho da minha infância, das minhas irmãs e tal, do local do meu nascimento. É um livro de memória muito interessante. E aí o tempo passou, até que eu ingressei na universidade. Eu fui ingressar na universidade porque, como eu disse, nasci no Morro, né? Negro, pobre, periférico, oportunidades não se tinha. Num contexto de uma família de 8 irmãos, tive que acabar o meu antigo ginásio e trabalhar para poder ajudar o meu pai a criar os meus irmãos, que eram mais novos e tal. Então,
não tive condição de, na época, dar continuidade nos estudos. Vim estudar já com 48 anos de idade, fazer um EJA do ensino médio, ingressei na universidade aos 49 anos para fazer comunicação social, aos 53 concluí a minha graduação, aos 58 fui fazer uma pós-graduação e aos 60 anos fui fazer mestrado, concluindo aos 62 anos em 2022, agora, né? E aí, no ir estudar, foi que eu comecei a ter que escrever. Quando fui escrever o meu TCC, que se tornou também um livro, História da Comunicação Social. Mostra aqui pra gente. História da Comunicação Social nas Políticas das Cidades, se transformou agora num livro, é resultado do meu TCC, da minha monografia, do meu curso de Comunicação Social, especializado em publicidade e propaganda. Então, eu tive o interesse de começar a escrever. Fui fazer a pós-graduação, me interessei mais ainda. Daí surgiu a oportunidade de escrever artigos. Comecei a escrever artigos. Esses artigos se tornaram capítulos de livros. Tem 2 livros, que foram lançados em 2021. E eu estou, nesses 2 livros, escrevendo um capítulo livro, em cada um deles. Cristianismo e Judaísmo Antigo. Isso, Cristianismos e Judaísmos Antigos, eu escrevo o capítulo 8. Esse livro foi organizado pela Juliana Cavalcante e pelo Filinto, que são donos da Cliné Editora, inclusive a editora que me proporcionou essa possibilidade de poder publicar meus livros, né? E a Juliana foi minha co-orientadora no mestrado, uma professora jovem, ela com 24 anos já estava me orientando, e eu com 60, né? E tal. Nunca é tarde, né? Exatamente, o capítulo 8 nesse livro. O outro livro é esse aqui, História Social da Intolerância Religiosa no Brasil, um livro que foi organizado pelo professor Ivanir dos Santos, que eu me referi agora há pouco, e a professora Mariana Gino, a professora Mariana Gino, que é professora também na UFRJ, e ambos são de matriz africana, ambos são de candomblé, e eu escrevi o capítulo 7 falando sobre as questões de intolerância religiosa. Pasme que todos os trabalhos que eu tenho são voltados para falar a respeito da cidade de Belfor Roxo. Perfeito, acho isso muito importante. importante. Em cada um desses livros eu estou me referindo à cidade, ao meu local de fala. O meu local de fala é a cidade de Belfor Roxo, onde está localizada a minha igreja, onde estão localizados os meus bens patrimoniais, onde está a minha família. Belfor Roxo é o meu lugar de fala. Então, tudo o que eu faço é voltado para Belfor Roxo. Bom, falando em Belfor Roxo, quero deixar aqui contigo uma lembrança do Museu Vivo Multiartes para você, que é escritor, pastor. Opa. E que tem também esse trabalho muito troféu, interessante. Esse é um troféu. É um troféu. E espero que você goste, com muito carinho. Nós estamos fazendo esse trabalho nesse podcast, onde nós, do Museu Vivo, estamos contando a história cultural da cidade de Belfor Roxo, a trajetória dos artistas de Belfor Roxo, todos que passaram tanto antes da emancipação quanto depois, e o pastor Júlio está trazendo aqui a sua história muito interessante, inspiradora, não é? Com 40 e poucos anos, 48, né? 49 anos eu fui cursar uma universidade. Isso. Foi cursar a universidade, fez mestrado, doutorado, está aí agora organizando. Doutorado ainda vamos ainda. Estamos profetizando. Recebe? Está organizando essa caminhada muito interessante que já existe já há 18 anos, não é? E você estima assim, a quantidade de pessoas que costumam participar dessa caminhada? Olha, ultrapassa o número de 10 mil pessoas sempre envolvidas nessa caminhada. Acreditamos que esse ano deve bater um recorde, porque está sendo muito bem difundida, muito bem divulgada. Então a mídia participa, as lideranças são fortes. Nós temos mais de 500 líderes envolvidos, de diversas religiões, não só são líderes evangélicos progressistas, não. Nós temos diversos líderes evangélicos, maioria é formado pelos babalaôs, e alorixás de candomblé, e pai de terreiro de Umbanda, bem como líderes kardecistas, judeus, budistas, diversas e outras religiões. E sem religião também. Existem muitas pessoas gnósticas, que se denominam gnósticas, se denominam ateus, e que abraçaram essa caminhada pela liberdade de não ter fé, pela liberdade de também não crer. É um direito, né?
tá? Que também é um direito da pessoa ter fé ou deixar de ter. Perfeito. E nós precisamos respeitar o posicionamento de cada uma dessas pessoas. Essa é a intenção da caminhada em defesa da liberdade religiosa. Bom, já aproveitando a nossa conversa aqui, faça um convite, né, para todos que quiserem participar dessa caminhada. Vai ser, onde vai ser a concentração? Onde vocês vão se encontrar? Que hora vai começar? Como é que vai acontecer? 18ª Caminhada pela Liberdade Religiosa. Ela vai acontecer exatamente no dia 21 de setembro, tá? Dia 21 de setembro, domingo. A concentração é no posto 5, às 10 horas da manhã. Nós estaremos nos concentrando no posto 5, ali na orla da praia de Copacabana, e estaremos organizando ali os grupos da caminhada. Você pode ir e você vai se encaixar em um dos grupos. Você que frequenta alguma religião ou não tem nenhuma religião, você vai se encontrar ali naquele espaço, no meio daquela multidão, porque as faixas estarão levantadas, os cartazes, as bandeiras estarão lá estendidas no asfalto, e você vai poder ingressar em um desses grupos e participar dessa caminhada em defesa da liberdade religiosa. Você é nosso convidado a estar conosco. Dia 21, no posto 5, às 10 horas da manhã, grande concentração para a caminhada em defesa da liberdade religiosa. Pode ir, leve quem você puder, tá? Quem você quiser. Você que é líder religioso, você que não é, você pode levar quem você quiser. Eu estou fazendo um convite especial, até um vídeo rodando aí nas redes, tal, que a gente publicou, que a gente fez um vídeo, convidando todas as lideranças religiosas da cidade de Belfort Roxo. Eu não estou chamando só pastor, não. Estou chamando todas as lideranças religiosas da cidade de Belfort Roxo para poder estarem participando. E os pastores conservadores, pastores de igrejas de grande nome, como Presbiteriana, Batista, Assembleia de Deus, entre outras, eu quero convidar você, meu amigo, para tomar posse dessa postura, dessa posição. A ordem de Jesus foi pregar o evangelho a toda criatura e foi acolher as pessoas. Você não vê Jesus desprezar nem rejeitar ninguém. Fazer acepção de pessoas não faz parte do contexto de Deus. Então não faça acepção. Venha caminhar conosco e demonstre que você é uma pessoa que acolhe, que abraça, sobretudo, respeita as pessoas que pensam diferente de você, as pessoas que fazem escolhas diferentes da sua, as pessoas que têm a fé diferente da que você professa. Você é nosso convidado. Nossa, que lindo isso. Interessantíssimo. Seria bom mesmo que todos tivessem, acolhessem, né? Eu também já fui evangélica e, na época, eu passei por essas situações, né? Eu era de uma denominação e eu não podia namorar um rapaz que fosse de outra denominação, porque processava, né? Igual eles falavam, uma fé diferente, acreditava em outras coisas que não a gente, e eu não poderia sequer ter amizades. Isso era uma coisa que me incomodava bastante. Não incomodava, não aceitava, não aceitei, né? Continuei com amizade com esses amigos e tudo. Tive relacionamentos com pessoas de outras igrejas e tive problemas na igreja por conta disso. Então, eu acho que isso realmente é complicadíssimo. Tem que ser superado, né? Tem que ser superado, né? Já estamos no momento onde que as pessoas precisam ouvir e entender o que Jesus disse. Amar o próximo como a ti mesmo. Exatamente, o amor acima de tudo. Eu tenho dito, Thelma, constantemente que a intolerância religiosa ela começa dentro do próprio segmento religioso. E depois ele se estende a outros segmentos. Tá? E a intolerância religiosa é uma prática que, infelizmente, está aí, pulsando. A minha dissertação de mestrado foi falando sobre as relações de intolerância religiosa na cidade de Belfort Roxo. Muitos casos de intolerância eu encontrei durante a minha pesquisa, conversando com líderes de diversas religiões. Excepcionalmente, os líderes de matriz africana são os mais perseguidos. Nas comunidades, nos morros, nas favelas, são expulsos dos seus locais de origem. Os seus locais de culto são quebrados, são destruídos. Respeito, né? Isso é intolerância religiosa. Sabe? Isso não deve ser feito. Tem que dar o direito de uma pessoa invadir o templo. Exatamente. Né? E quebrar porque não acredita, porque acha que a pessoa está errada ou certo. Complicado. Jesus ensinou que o evangelho precisa ser pregado, mas que a questão da aceitação da mensagem evangelística, ela não se dá por força e nem por violência, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus. A gente leva a mensagem, a gente se comporta de maneira adequada, a gente trabalha de maneira adequada, age de maneira adequada, até porque
na conversão há uma transformação que vem de dentro para fora. Ela não é estereóptica, ela não é externa. É de dentro para fora. A pessoa muda os comportamentos, muda de caráter, muda de postura e passa a ter um comportamento amoroso, acolhedor. Essa é a diferença. Quem convence a pessoa com quem você conversa, com quem você fala, a quem você leva essa mensagem de evangelho, que é mensagem de boas novas, de novidade de vida, é o Espírito Santo de Deus. Não é por força. Eu não posso forçar ninguém a vir para a minha fé, sabe? Não posso forçar. Se a pessoa está na fé dela, que ela fique lá na fé dela. Eu costumo ser convidado para uma série de eventos na cidade, de religiões diferentes da minha, eu vou a todos esses lugares. Eu vou à missa na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Belfor Roxo. Já assisti muitas missas do Padre Geraldo ali. Eu vou todo ano no xirê de rua, que acontece em vários locais da cidade, pelo pessoal de matriz africana, pessoal de candomblé e de umbanda. E, pasme, chegando lá, eles me dão a oportunidade de falar. E na minha fala, eu prego amor, eu prego a paz, eu prego a harmonia, e sou bem acolhido e bem recebido por eles. Sabe? Há uma relação de confiança muito grande, por isso eles me convidam. Eu não os agredo, eu não demonizo a fé deles, porque a questão está aí. Os tradicionais, os conservadores, demonizam tudo. E nós não temos que demonizar as coisas, porque o demônio não é dono de coisa nenhuma. Nós temos que ter amor e ter a compreensão de que as pessoas servem aonde elas se sentem bem. Estão onde elas se sentem bem. Aqui em Belfor Roxo, quem vai participar? Convidou algum grupo de matrizes africanas? Muita gente de Belfor Roxo. Muita gente de Belfor Roxo. Por exemplo, a Renata Leixo, tá? Conheço. Já foi secretária de Igualdade Racial, né? Já foi subsecretária. Renata Leixo está participando, tá? Comuniquei com ela falou para mim que vai estar lá, entendeu? Que está falando com o pessoal dela, vai levar uma caravana. É o pessoal do Afoxé, da mãe Isabel de Oiá, minha Isabel, amiga. Isso, minha também, amiga beijo, Isabel. Desde 1992, nós fomos candidatos a vereador em 92 juntos, na primeira campanha da cidade de Belfor Roxo, fomos candidatos juntos. Primeiro ponto de cultura em Belfor Roxo, primeiro na ponto Pian, de memória. Exatamente, ali na Pian, Isabel de Oiá. Desenvolve um trabalho muito bacana lá na Pian. Vai estar presente, entre outras personalidades da cidade. Eu estive conversando com alguns líderes kardecistas, budistas, eles me disseram que vão lá, vão estar participando da cidade de Belfor Roxo, então nós vamos ter muita gente de Belfor Roxo. Não há nenhuma caravana organizada que eu possa te dizer, vai sair ônibus daqui, dali, não. Isso eu não posso te precisar, ninguém requereu ônibus algum, ninguém requereu nenhum transporte, embora a organização da 18ª Caminhada colocou à disposição transporte para quem formasse caravana, mas ninguém se comunicou comigo dizendo, pastor, eu preciso de uma caravana, eu preciso de uma condução, porque eu estou levando um número X de pessoas. Ninguém se comunicou dessa forma. Falar nisso, você ainda dá tempo ainda. Se você tem um grupo de pessoas, tem gente aberta para você querer levar, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, por favor. Posso dar o número aqui? Pode, deve. É 21 994 54 34 14. Repetindo, 21 994 54 34 14. Você pode falar direto comigo e a gente vai estar te colocando em contato com a pessoa que é responsável pelo transporte. Se você tiver caravana, tá? Precisa ter contingente para poder a gente agir com relação ao transporte para te levar e te trazer de volta dessa 18ª caminhada que vai ser um sucesso esse ano. Ainda tem um tempo, né? Um tempinho ainda, vai ser dia 21. 21, ainda temos aí no tempo hábil. Vocês se organizarem com relação. Exato, mas correndo, vê isso correndo, porque o tempo vai passando, não pode ser em cima da hora, não. É muito interessante, né? Sair uma caravana de Belfor Roxo. Muito. Muito. Né? Para essa caminhada. Pastor Júlio, eu gostaria que você lesse qual desses livros aqui que você tem uma mensagem, tá? Que você possa deixar para nós aqui do podcast Vozes em Bel. Tenho certeza que todos têm, né? Todos são importantes. Você pode ler algum Eu vou ler trecho? A introdução do capítulo 8 do Cristianismos e Judaísmos Antigos. Que é o trecho onde você escreveu, né? Isso, capítulo 8, tá? Tá, mas daqui a pouquinho nós vamos para o outro cenário. Ok. Aí você vai ler, né, esse livro. Tá bom. Tá bom? E enquanto isso, eu gostaria muito que você deixasse uma palavra
para as pessoas, para os jovens, para as senhoras, senhores que estão ingressando agora no Evangelho, tá? Deixasse uma palavra para eles com relação a essa questão da intolerância religiosa. E outra pergunta que eu quero lhe fazer, dentro da igreja, você falou que tem muito preconceito dentro da igreja, né? Os cargos maiores que tem dentro da igreja, eles são, no caso, pessoas negras conseguem ter acesso? Pois Acho bem. que sim, né? Porque você é pastor, você Pois é bem, negro, existe né? na universidade, na UFRJ, um grupo de trabalho chamado LIE, tá? É um laboratório de História das Experiências Religiosas. Eu faço parte do LIE e nós estamos com uma equipe de pesquisa que está justamente trabalhando a questão do racismo no meio do cristianismo evangélico. E existe racismo no meio do cristianismo evangélico e é muito. As igrejas, quando chegaram no Brasil, no século retrasado e no século passado, o comportamento delas foi muito radical nesse quesito. Por exemplo, eu vou falar da minha denominação, que é a Assembleia de Deus. A primeira Assembleia de Deus no Brasil, tá, aqui no Rio de Janeiro, foi a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Tá? Assembleia de Deus de São Cristóvão. E ela começou praticando racismo, porque os negros sentavam-se somente na galeria ou nos últimos bancos e não podiam ocupar cargos em ministério, tá? Cargos ministeriais, presbítero, diácono, pastor, tá? No máximo que podia era ser um obreiro e tal. Sério Só isso? isso, tá? Naquela ocasião, isso em 1911, no século XX, século passado. Sim. E os primeiros negros que se destacaram, eles pegaram e colocaram um marido e uma mulher dirigindo uma congregação, que foi a primeira congregação de São Cristóvão, foi a congregação do Jacarezinho, dentro da favela. Tá? Para você ver o local onde colocaram. Foi tão bom porque se difundiu. Se há uma igreja que mais tem templos dentro de comunidade, chama-se Assembleia de Deus. Outras igrejas preferem fazer na pista, né? Grandes templos e tal, na Assembleia de Deus faz igrejinha lá dentro da comunidade, lá dentro da favela, com isso alcançou o povo da periferia, tá? Mas, infelizmente, esse tratamento se dá até os dias de hoje. Você vai nas igrejas e a maioria dos cargos subalternos, tá, são ocupados por pessoas negras. Você diz o quê? Porteiro? Porteiro, toma conta do estacionamento, copa, faxina, tá? É ocupado por pessoas negras. A maioria, em sua maioria, posso falar isso com todas as letras, porque é fruto de pesquisa, é fruto de um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Infelizmente, isso tem acontecido e muito. Tá? Poucos são os negros que ocupam lugar de destaque, poucos são os negros que são separados para ocupar cargos ministeriais, para chegarem ao cargo de pastores. A cada 10 pastores, um é negro. Podemos enumerar dessa forma. De cada 10 pastores, somente um é negro, tá? Está ocupando a função pastoral ou à frente de uma igreja. Isso não se dá só no meio evangélico, se dá também no meio católico, infelizmente. Tá? Acontece muito isso. Dentro da igreja, você acha que isso é um reflexo da sociedade? Dentro da igreja e da sociedade. É propositalmente? Dentro da igreja e da sociedade. A irmã ali que é negra para ser a faxineira. Um caso interessante que aconteceu, que eu soube lá na universidade, um padre, por exemplo, que assumiu uma igreja católica em Copacabana e o pessoal de lá não aceitou o padre. Tiraram o padre porque ele era negro. Olha só. Pasme, uma atitude como essa. Infelizmente, isso acontece. A sociedade está inserida dentro desse contexto, em esse comportamento absurdo de praticar o racismo ainda e o preconceito. É muito forte, é muito grande, daí a nossa luta, daí a nossa caminhada, daí o motivo da gente estar realizando a 18ª caminhada, não só em defesa da liberdade religiosa, mas a favor do combate ao racismo, ao preconceito, a todos esses comportamentos inadequados que a nossa sociedade pratica, infelizmente. Bom, o que você acha que então pode amenizar ou resolver essa situação? Algumas coisas estão sendo criadas. Conscientização, né? Eu acho políticas públicas vêm sendo criadas. Nós damos graças a Deus, né, quando a gente vê o nosso atual gestor, presidente Lula, por exemplo, criando cotas para que os negros pudessem ingressar na universidade. Na pós-graduação, até 2014, eram somente 12% a quantidade de negros cursando pós-graduação. Hoje já ultrapassou a 50%,
Quando eu estava cursando, já éramos 52% de negros cursando pós-graduação, fazendo uma pós-graduação na universidade. Então, essas cotas, por exemplo, vieram favorecer. Existem cotas em concursos públicos, tá, para pessoas negras, para pessoas de povos originários, por exemplo. Tá? Existem cotas e isso aí já está dando uma certa pujança e espaço. Há necessidade também, de se ter. Né? Você vê que a própria mídia está tendo que adotar esse critério. As emissoras, grandes emissoras de TV do nosso Brasil, como a Rede Globo, por exemplo, está colocando negro agora, muito recentemente, como protagonistas nas suas novelas, porque dá sucesso, faz sucesso, o negro é inteligente, o negro sabe fazer tudo, o negro chama atenção, mulheres negras, homens negros, eles chamam a atenção e vendem muito. Então, em função disso, hoje eles estão dando abertura e isso já é alguma coisa que a gente está ganhando, tá? Em função disso. Em função dessa caminhada que já acontece há 18 anos, foi criado no Rio de Janeiro, tá? O Navi, que é um espaço, um núcleo de atendimento às pessoas que sofrem intolerância religiosa. Existe um aqui em Nova Iguaçu, tá? Que atende às questões da Baixada, e foi criada a DECRAD, tá? A delegacia que trata das questões de racismo, de intolerância religiosa, e cuida dessas coisas. A nossa vontade, o nosso interesse é que todas as delegacias tenham alguém especializado, algum inspetor de polícia, algum preparado para lidar com essas demandas, preparado para lidar com essas questões. A Polícia Militar já tem tomado determinadas atitudes com relação a isso. Uma política pública que aconteceu em Teresópolis deve se esticar e se estender Brasil afora, que é a patrulha da intolerância religiosa. Existe viatura lá em Teresópolis para cuidar especificamente da questão do combate à intolerância religiosa. Eles atendem a chamados de pessoas que sofrem intolerância religiosa, segmentos religiosos que sofrem intolerância religiosa. Eles vão lá e atendem e resolvem o problema e conduzem até a delegacia para ser tratado como intolerância religiosa, como preconceito, como racismo. Porque na maioria das vezes essas brigas acontecem e aí eles tomam como sendo uma briga entre vizinhos. Uma coisa qualquer, e não tratam não é isso, né? O assunto como deve ser tratado. Então, a gente está cuidando disso. Nós temos elementos, advogados negros, inclusive dentro da OAB, que estão levantando essa bandeira, estão cuidando dessa temática, que é fundamental. Tem um, inclusive, que vai estar conosco numa mesa de debate em Magé, no próximo dia 20 de novembro, tá? E estão cuidando dessas questões para que se tornem legítimas, para que sejam vistas, para que sejam abordadas, para que novas políticas públicas surjam para atender o interesse dessa sociedade tão sofredora com essas questões. Fala um pouquinho desse evento que vai acontecer em novembro. É o quê? É uma feira literária? É o quê? Em novembro vai acontecer, deixa eu pegar aqui meu óculos para poder... Pega aí, que saiu hoje, inclusive, essa propaganda maravilhosa. Eu estou lá participando, estarei sendo palestrante, compondo a mesa 2, tá? E eu recebi no LIE, no próprio grupo do LIE aqui, né? Eu recebi essa propaganda por parte da Lucimar Felisberto. Ela me mandou essa propaganda que está acontecendo no próximo dia 20 de novembro, 20, 21 e 22 de novembro, vai estar acontecendo a primeira festa literária afro de Magé, tá? Que é o FLAM. Ela celebrará a riqueza das letras negras e a força da ancestralidade em um território periférico do estado do Rio de Janeiro, que é Magé. Tá? Nós estaremos ali fazendo exposição dos nossos livros, estaremos ali compondo a mesa 2, tratando da questão da religião em Magé. Tá? São atividades importantes, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos de Magé. Tá? Nossa, que bacana. É uma iniciativa dessa secretaria. Vai ser uma coisa grandiosa. E todo mundo já está convidado. Eu estou divulgando na minha rede. Me segue lá nas minhas redes para poder você ter conhecimento disso. Perfeito. Você pode deixar o nome o arroba do teu Instagram. @Júlio Celes Moreira, tá? O @Júlio Costa Ministério Luz, /Ministério Luz. Você vai me encontrar no canal do YouTube, você vai me encontrar no Instagram, você vai me encontrar no Facebook, mas, sobretudo, meu WhatsApp. Entre em contato comigo no WhatsApp que eu te passo tudo, tá bom? Pode acessar lá que eu te passo todas as informações. Perfeito, pastor Júlio. Muito interessante.
Bom, então agora nós vamos para o outro cenário. Você vai ler um pouquinho do seu livro. Estou querendo ouvir muito. Esse livro aí, muito interessante, tá? E esse livro aqui, ó, História da Comunicação Social nas Políticas da Cidade. Aqui você fala de Belford Roxo, aliás, todos eles, né? Isso, exatamente. O Memórias do Meu Cariri, eu também falo. Por quê? Porque eu me mudei para Belford Roxo posteriormente, e aí eu conto um pouquinho do bairro das Graças, que foi o primeiro bairro que eu morei na cidade, entendeu? Eu falo desse percurso que foi feito, então eu estou citando Belford Roxo. Agora, aqui nós tratamos da questão da intolerância religiosa em Belford Roxo, tá? Houve intolerância para com os religiosos da cidade. Eu ocupei um cargo na cidade de importância, que foi a coordenação, né, assessoria de assuntos religiosos, e na ocasião foi daí que eu fui buscar cursar uma universidade, né? Cursar a universidade não, cursar a pós-graduação e cursar o mestrado, em função de estar à frente dessa pasta como assessor de assuntos religiosos, e houve coisas de cenários de intolerância religiosa que eu coloco aqui no capítulo 7 desse livro História Social de Intolerância Religiosa. Nesse livro eu estou contando a história da evolução, da chegada da internet na cidade e do uso da internet nas campanhas políticas da cidade, a partir do ano de 2012, como se deu esse cenário até 2022, o caminho de 2010 anos de história da comunicação social, como se deu, como foram as campanhas, quem perdeu, quem ganhou, por quê, porque usou, se não usou, as redes sociais, de que forma usou, está aqui dentro desse livro aqui. Interessante. Tá? E aí, no caso, o foco é Belford Roxo? É Belford Roxo. A cidade base é Belford Roxo, que serve para demais cidades do interior, diversas cidades que ainda está chegando agora a questão da internet, o uso da internet nas campanhas eleitorais. Está chegando agora, está fraquinho ainda. Belford Roxo em 2012 estava super fraco. Depois veio evoluindo, hoje está um pouquinho mais forte, foram mudando os secretários de comunicação social, né? Até o último, que foi o André, nosso amigo que está aqui, eu conto, ele me deu uma entrevista, enquanto você deu uma entrevista, está nesse livro, a entrevista do André, está nesse livro a entrevista do secretário de outra gestão, como a gestão do Denis Daltman, né? E outras gestões, eu estou falando aqui a respeito disso, como se deu a chegada da internet, como ela foi usada na questão política nas campanhas da cidade. Serve como referência para tudo quanto é cidade que existe no Brasil. Perfeito. Bom, quem quiser adquirir, como é que faz? Entre em contato comigo pelo WhatsApp. Com você, né? Exatamente. Perfeito. Brevemente a gente vai estar disponível com o e-book pela Amazon.com, mas ainda não está. Então, por enquanto, só o livro físico você pode adquirir comigo, pessoalmente, ou através do WhatsApp, ou nos lugares onde eu vou estar fazendo exposição. Eu vou estar participando agora em outubro da Expo Favela, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, e em novembro eu vou estar nessa feira literária em Magé, e outros eventos que eu tenho sido convidado para fazer exposição dos meus livros também. Bom, então agora vamos lá para o outro cenário, porque eu quero que você leia um pouquinho desse e desse aqui também. Tá bom. Quero ouvir. Tá bom. Tá bom? Tá ok. Bom, então enquanto você se prepara para poder ir lá para o outro cenário, o nosso convidado vai se preparando, eu quero dizer para você que acompanha o nosso podcast, que eu estou muito agradecida pela sua curtida, pelo seu comentário, muito agradecida por você ter se inscrito no nosso canal. E peço também que você converse com os seus amigos. Você que é de Belford Roxo, traga pessoas para vir para o nosso podcast. Isso, ser entrevistado. Quer falar comigo? O meu WhatsApp é 96893-5408. Tá ok? Nós temos um formulário onde você preenche esse formulário contando um pouquinho da sua trajetória e que logo em seguida nós entramos em contato com você. Você liga para mim que eu te envio, tá ok? Agora vamos lá ouvir um pouquinho sobre os livros do pastor Júlio. Vamos? Tô indo lá. Bora, gente! Alô, Márcio André! Essa é a minha homenagem para você. Meu filho, como é lindo amanhecer, reflete o sol, a criação, um bom dia renascer, pelos olhos
esperança da massa, aquele que na dor te abraça. Sou eu, a verdade pra quem pede luz, carregando a sua cruz, o alimento em comunhão, princípio da salvação. Ouço chamar meu nome, ouço um clamor de prece, choro ao te ver com fome. Sou o cordeiro que a alma fortalece, ouço chamar meu nome, ouço um clamor de prece, choro ao te ver com fome. Sou o cordeiro que a alma fortalece, só existe um caminho, por favor, cada um faz seu destino, meu Senhor. As migalhas do poder que o diabo amassou estão dentro de você. As mãos unidas vêm pedindo perdão, gente sofrida com a paz no coração. Dividem o pouco que tem pra comer, dividem o pouco que tem pra comer. Ó meu Pai, ó meu Pai, o seu amor é a receita. Iluminai, que não me falte pão na mesa, derrame igualdade, prosperidade, as bênçãos do céu. Se Deus é por nós, escute a voz que vem do meu borel. Hoje a Tijuca pede em oração, veste a fantasia pra fazer o bem, multiplica o sagrado pão. Amém, amém. Hoje a Tijuca pede em oração, veste a fantasia pra fazer o bem, multiplica o sagrado pão. Amém, amém, amém. Um beijo. Cristianismos e Judaísmos Antigos é um livro que foi organizado pela professora Juliana Batista Cavalcante e pelo Felinto Pessoa Faria Neto, tá? Dois grandes amigos que me deram a incumbência de escrever o capítulo 8 nesse livro. O capítulo 8 tem como tema os meios de comunicação no cristianismo antigo, uma breve análise comparativa. A introdução, que é o que eu vou ler aqui agora para você, que me ouve, é uma introdução maravilhosa. Na verdade, essa introdução é a letra do samba enredo da Escola de Samba Unidos da Tijuca, do ano de 2019. Mas o que tem a ver com os meios de comunicação no cristianismo? Tudo a ver. Tá? Se vocês adquirirem esse livro e lerem todo o capítulo, todo o universo dele, vocês vão ver que tem tudo a ver. Diz assim a introdução: meu filho, oi. A introdução nesse capítulo 8 desse livro diz assim: meu filho, como é lindo o amanhecer, reflete o sol a criação, um bom dia a renascer pelos olhos do pavão. Sou a fé na vida, esperança da massa, aquele que na dor te abraça. Sou eu, a verdade para quem pede luz, carregando a sua cruz, o alimento em comunhão, princípio da salvação. Ouço chamar meu nome, ouço um clamor de prece, choro ao te ver com fome. Sou o cordeiro que a alma fortalece. Só existe um caminho, por favor, cada um faz seu destino, meu Senhor. As migalhas do poder que o diabo amassou estão dentro de você. As mãos unidas vêm pedindo perdão. Gente sofrida com a paz no coração, dividem o pouco que tem para comer. Ó meu Pai, seu amor
é a receita. Iluminai que não me falte o pão na mesa, derrame igualdade, prosperidade, as bênçãos do céu. Se Deus é por nós, escute a voz que vem do meu Borel. Hoje a Tijuca pede em oração, veste a fantasia para fazer o bem, multiplica o sagrado pão. Amém. Essa introdução desse capítulo, você imagina o que nós estamos discorrendo no interior desse capítulo, falando exatamente sobre os meios de comunicação no cristianismo antigo e uma breve análise comparativa com os nossos dias atuais. Lembrando que, nessa ocasião, em 2019, na Unido da Tijuca, tinha esse enredo contando a história do pão, e o carnavalesco era o Laíla, que já partiu, já não está entre nós, e ele era o carnavalesco da Unido da Tijuca. Todos conhecem a sua fama, conhecem o seu nome. Então, leiam esse livro, é a nossa recomendação. Ok, esse outro livro é a História da Comunicação Social nas Políticas das Cidades. Esse livro ele é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, que foi feito no ano de 2012. E nós, falando sobre a questão da história da comunicação social nas políticas da cidade, tomamos como base a cidade de Belford Roxo. E na página 27 nós temos um assunto que eu considero super interessante, que eu quero destacar um pedacinho aqui para você agora. Falar sobre a cyberpolítica, comunicação política. E aí, uma escritora chamada Avelar, que foi minha professora de marketing, tá? Marketing comercial, muito interessante, dizia o seguinte: já sabemos que produto é qualquer coisa que possa ser oferecida para atender às necessidades dos consumidores. Pode ser desde tijolo para a construção de um edifício, até o pacote turístico para o gozo de umas férias. Em geral, as pessoas, quando pensam nos produtos, se detêm apenas em seus aspectos tangíveis. Contudo, eles vão além das características concretas e podem ser oferecidos por meio de prestação de serviço ou pela apresentação simples de ideias. Avelar, 2007, é autora. Então, produtos são meios pelos quais as organizações satisfazem a necessidade dos seus clientes, segundo Avelar. Então, nós dissemos aqui que os governos satisfazem a necessidade dos seus governados. Tratamos desse tema na questão do marketing político com muita eficiência, daí a história da comunicação social nas políticas das cidades. Quero recomendar esse livro, que você também adquira e leia com muito carinho, é o meu desejo de coração. Participamos de outros livros, também como História Social da Intolerância Religiosa no Brasil. Fomos convidados a escrever o capítulo 7. Esse livro foi organizado pelo Ivani dos Santos e a professora Mariana Gino. São dois professores da UFRJ, falando sobre os desafios na contemporaneidade. E eu escrevi o capítulo 7 desse livro, que também é de suma importância, é muito especial, que vem trazendo aqui as questões de intolerância religiosa, e a gente fala sobre as formas como os meios de comunicação praticam intolerância religiosa contemporânea. E a gente cita aqui um fato que ocorreu na cidade de Belford Roxo, através das mídias, a intolerância religiosa praticada, a gente trata nesse capítulo 7 desse livro, que eu recomendo muitíssimo também. O último livro, tá, que nós publicamos esse ano, aliás, 2 livros foram publicados esse ano, História da Comunicação Social na Política das Cidades, e esse livro aqui, Lembranças do Meu Cariri. Tá? É um livro de memória. Eu quero trazer aqui as questões da minha infância. Tá? O resumo desse livro fala sobre o seguinte: Lembranças do Meu Cariri traz para nós, os leitores, uma reflexão a respeito da importância de nossas memórias, no que tange as lembranças significativas de nossas vidas, a partir das nossas infâncias. Nem sempre pensamos sobre o nosso passado tão distante. Geralmente somos mais contemporâneos. Não sei se por preguiça
ou por não querer exercitar a mente, ou se algo de ordem natural do ser humano. E aqui a gente trata disso. Memória, trazendo lembranças da infância, que são fundamentais e relevantes. No próximo dia 21 de setembro, nós estaremos realizando a 18ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa. A concentração será na orla da Praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, mais precisamente no posto 5. Estaremos concentrando ali todas as lideranças religiosas das mais diversas e variadas religiões. Você é nosso convidado a estar ali conosco. Esse trabalho vem sendo feito há 18 anos e a intenção é defender a liberdade das pessoas terem a sua religião, praticarem a sua fé de forma concreta, sem perseguição e sem intolerância. Venha caminhar conosco, esse é o nosso convite que nós fazemos a você. Perfeito, pastor Júnior. Bom, chegamos ao final e eu quero agradecer você que ficou até aqui assistindo o nosso podcast e convidá-lo para o próximo podcast na próxima semana, às quarta-feiras, que será com Praxedes Belfort. Bom, pastor, muito obrigada pela sua presença, muito feliz mesmo por esse trabalho incrível que você está fazendo aqui, parabenizo por isso, tá bom? E esse movimento que você está fazendo nessa caminhada é muito importante e que eu espero que todos vocês venham compartilhar, que venham para essa caminhada e lutar conosco contra a intolerância religiosa. Eu agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast, né? Vozes em Bel, né? Vozes em Belfort Roxo, né? Podcast Vozes em Bel, que é fundamental e de grande importância e relevância para a comunicação social da cidade de Belfort Roxo. É muito importante esse trabalho que vem sendo praticado, vem sendo desenvolvido por esse podcast. Parabéns, Thelma. Parabéns a toda a organização, a toda a direção, pelos Vozes em Bel podcast. Isso. Museu Vivo Multiarte agradece a todos que ficaram até aqui. Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau! A liberdade religiosa é um direito garantido pela Constituição. Por isso, eu, pastor Júlio Costa, estarei presente na 18ª Caminhada pela Liberdade Religiosa, que acontecerá no próximo dia 21 de setembro, na Praia de Copacabana, a partir do posto 5. Quero convidar você, liderança religiosa da cidade de Belfort Roxo, a estar conosco nessa caminhada. E a você, Unísbe Belfort Roxense, vamos estar juntos nessa caminhada.